Irmãos, graças e paz, nós estamos com o culto online até quarta-feira. O próximo domingo a gente vai informando a igreja sobre as decisões. Então, hoje pela manhã, à noite, às 18h30 será online e quarta-feira também às 18h30 será online. E na domingo que vem a gente vai avisando os amados. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Salmo 86. Mas os irmãos que estiverem aqui presentes, pode ficar, viu? Não precisa ir embora não. Já que estão aqui, fica na paz. O Salmo 86 diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida, e eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu louvor, do teu favor, para que o vejam, e se envergonhem os que aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Meus amados, o salmista Davi, externando diante de Deus a situação da sua vida, o momento que ele estava vivendo. Eu gostaria de começar fazendo 3 perguntas. A primeira: você acha que estamos vivendo dias difíceis? Segunda pergunta: o que você está fazendo nesses dias difíceis? Terceira pergunta: o que você está fazendo para superar e sobreviver aos dias difíceis? O texto que nós lemos, o salmista Davi está vivendo um desses dias difíceis. Ele está vivendo esses dias complicados, mas consciente de que só o Senhor poderia de fato ajudá-lo, porque ele não tinha capacidade nenhuma de superar as adversidades, os dias difíceis, a sua incapacidade e a sua ineficiência diante das aflições da vida. E ele reconhece a necessidade de buscar o poder, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. E ele pede ajuda, direção, intervenção do Senhor, para que pudesse consolá-lo, tranquilizá-lo diante dos seus inimigos que queria a todo custo sucumbi-lo, destruí-lo, arruiná-lo. Conosco não é diferente. Precisamos reconhecer a misericórdia, a graça de Deus e buscarmos no Senhor o seu favor. Desta feita, gostaria de compartilhar na manhã desse dia com os amados que estão aí nas suas casas e os 4 irmãos que estão aqui na igreja, 5, o seguinte tema: o que fazer em meio aos vendavais da vida? Nós estamos vivendo vendavais, estamos vivendo momentos terríveis, mas o que fazer em meio aos vendavais da vida? Em primeiro lugar, nós temos que buscar a direção do Senhor. No versículo 1, o salmista diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me,
pois estou aflito e necessitado. No versículo 6 ele diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz da minha súplica. Ou seja, um momento difícil, momento conturbado, momento complicado. E o salmista, nesses vendavais da vida, ele busca a direção do Senhor para a sua vida. Se nós observarmos, Davi, ele busca a ajuda de Deus, ele busca a direção de Deus, ele pede, se você observar, ele pede a proteção de Deus. Ele fala: Senhor, nesses conflitos, nessas adversidades, nesses vendavais, tenha misericórdia de mim e aponta-me o caminho, aponta-me a direção. E ele apela para a misericórdia, a graça de Deus em todos os momentos da sua vida. E no versículo 3 ele diz: compadece-te de mim, Senhor, compadece-te de mim. Quem te confia, eu confio no Senhor. Clama ao Senhor de contínuo, mostra-me uma direção, dá-me uma saída. No versículo 16 ele diz: volta-te para mim, compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. As lutas, as adversidades, os vendavais da vida nos deixam muitas vezes fragilizados. Os vendavais da vida, os problemas da vida, muitas das vezes traz essa tristeza para o coração. Porque muitas vezes não sabemos o que fazer. Muitas vezes as pessoas, são as notícias. Você liga um jornal, liga outro jornal, liga a televisão, liga o rádio. São as notícias: Covid, morte, miséria, desgraça e tantas outras coisas. E as pessoas ficam apavoradas. Então o conselho que eu te dou é que você, ao invés de estar assistindo jornais, possa estar lendo a palavra de Deus, buscando a direção de Deus, buscando a presença de Deus para a sua vida, para que Deus possa direcionar em meio aos vendavais da vida. São os vendavais que nós estamos vivendo. Pepe Gilberto, liga aí, por favor. Liga esse climatizador do meio. Irmãos, vamos buscar a direção do Senhor. Vamos buscar a direção do Senhor. E olha o que o salmista diz no versículo 4. Alegra a alma do teu servo, porque a ti elevo a minha alma. Versículo 5. Pois tu, Senhor, é bom e compassivo, abundante em benignidade. Perceba que ele estava triste. Por que ele pede? Alegra o coração do teu servo, porque ele estava triste. Os problemas entristecem o nosso coração. Muitas vezes as adversidades, os vendavais da vida traz tristeza. E como não ficar triste com tanta morte? E antes que a gente via na televisão, a gente via nos jornais, agora chegou para perto de nós. É no seio da nossa família, das pessoas próximas. É mais forte. São os vendavais. Mas o que fazer? Murmurar, reclamar? Não. Buscar a direção do Senhor. E é isso que o salmista faz. Ele não se desespera, ele busca a direção do Senhor. Ele pede ao Senhor. E diante de tudo que Davi estava passando, ele fala: Senhor, me dá um sinal. Porque estava sendo motivo de chacota na sua comunidade, na sua sociedade. Aqueles que o via, como os dias de hoje, muitas vezes as pessoas falam: mas você não é servo de Deus, você não é crente, e fica tirando onda. Por que está passando por tudo isso? E aí ele diz no versículo 17: mostra-me um sinal do teu favor, para que veja e se envergonhe os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajuda e me consola. Ei, nesse momento de dor, de adversidade, de vendaval, o Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece. Só o Senhor pode entrar com socorro e com providência na sua e na minha vida. O que fazer diante dos vendavais da vida? Buscar a direção do Senhor. Em segundo lugar, o que fazer diante dos vendavais da vida? Reconhecermos a bondade do Senhor em nos socorrer diante dos vendavais. Segundo lugar, o que fazer? Reconhecermos a bondade do Senhor em nos socorrer diante dos vendavais. No versículo 5, o salmista diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Versículo 7, no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Versículo 8, não há entre os deuses semelhante a ti,
E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante do Senhor e glorificarão o seu nome, porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Versículo 12, o salmista diz: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo do poder da morte. Versículo 15, ele diz: mas tu és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e verdade. Ou seja, diante dos vendavais da vida, reconhecemos a bondade do Senhor em nos socorrer diante das dificuldades, diante dos vendavais. Precisamos reconhecer. E ai de nós, se não fosse o Senhor em nosso socorro. Ai de nós, se não fosse o Senhor que estivesse nos socorrendo dia após dia e nos dando livramento dia após dia, não estaríamos aqui para contar a história. Ao invés de reclamar, ao invés de buscar culpados, nós precisamos reconhecer a bondade do Senhor. Em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos de fracasso, as pessoas começam a buscar culpados, e não existe culpados. Todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Todos nós. Lamentações 3,39 tem a resposta. Por que reclama? Por que queixa? Por que murmura, alma vivente? Por que procurar culpados? Queixe cada um dos seus próprios pecados. O mundo está em crise, porque o mundo está com as costas viradas para o Senhor, porque o mundo tem negado ao Senhor, e os crentes estão passando pela disciplina de Deus, porque os crentes estão frios na fé. O que vai aquecer o meu coração e o teu coração não é o fato de estarmos aqui ou não, é buscarmos a presença de Deus aonde nós estivermos, no nosso quarto, na nossa intimidade, na nossa casa. A Bíblia diz em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Ou seja, muitos cristãos estão frios da fé. São cristãos que abandonaram a única regra de fé e prática, abandonaram a prática da leitura da palavra, abandonaram a prática da oração, abandonaram a prática do jejum, abandonaram os princípios da palavra de Deus. Nós estamos sofrendo consequência do nosso pecado. Não tem que buscar culpados. A sociedade busca culpado, partidos políticos ou os políticos. Todos nós, toda a humanidade é responsável. É nossa responsabilidade. O que nós como cristãos precisamos fazer é reconhecermos que apesar de nós, e é isso que Davi está fazendo, apesar dele, ele reconhece a bondade do Senhor em o socorrê-lo, diante dos momentos difíceis que ele estava passando, diante dos vendavais da sua vida. E ele diz: Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Versículo 5, pois tu, Senhor, é bom e compassivo. Versículo 11, ele diz: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer ao teu nome. Ele reconhece ao Senhor, ele reconhece que Deus é bom, que Deus o socorre. E Davi, independente das circunstâncias, ele adora a Deus. A nossa fé, a nossa convivência com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser circunstancial. O nosso relacionamento com Deus independe das circunstâncias. O cristão em Cristo Jesus, ele precisa entender isso. E é por isso que Davi diz assim: Deus, eu te adoro. Porque ele entende a bondade do Senhor. Versículo 12: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração glorificarei para sempre o teu nome, independente do que eu estou passando, independente do que estejamos passando, independente de pandemia ou não, nós precisamos ter um coração adorador ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com intensidade. Dias difíceis, dias maus, sim. Ninguém está aqui atenuando as adversidades, as lutas, os dias maus, não. E não são novidades. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. Só está apavorado quem não conhece a palavra, quem não lê a palavra. Não precisa apavorar, está na Bíblia. O fato de eu ficar apavorado, você ficar apavorado, não vai mudar nada, está escrito. Está escrito. O que nós temos que fazer é como Davi, nos refugiar no Senhor, adorar o Senhor, sabe? E Davi exalta o Senhor, não só por ele, mas ele exalta a Deus pela soberania de Deus. Olha o que ele diz no versículo 9: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Davi falou: Senhor, eu te adoro também, porque todas as nações, um dia, querendo ou não, aceitando o Senhor
ou não, submetendo ao Senhor ou não, que queira ou não, vão se prostrar diante do teu poder. E a Bíblia diz, Paulo disse, toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, apóstolo João em Apocalipse. Toda língua confessará que o Senhor é o Senhor. Um dia todas as nações se reunirão diante do Senhor. Se prostrarão diante de Deus, querendo ou não. E Davi aqui ele diz, olha, todas as nações se prostrarão diante do Senhor, querendo ou não. Eu te adoro, porque nada foge ao teu controle e à tua soberania. Meu amado, minha amada, não importa a situação. Não importa o que eu esteja passando, o que você está passando. Não importa. O Senhor é com você, o Senhor é comigo. É Ele que me fortalece, é Ele que me ajuda, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te deu hoje mais uma possibilidade, mais um dia de vida, para você reconhecê-lo como Senhor. É Ele que tem te fortalecido. Talvez quando começou essa pandemia, você imaginou assim, mas como será no final do ano? Ninguém vai chegar no final do ano, nós já estamos no quarto mês, na mais da metade do quarto mês do segundo ano, e nós estamos vivos, nós aqui, e aqueles que o Senhor tomou para si, cumpriram o plano e o propósito de Deus. Não adianta você botar assim na circunstância, não adianta colocar assim na circunstância. Aprove ao Senhor acolher para si os seus santos, os seus amados. Não importa a idade, nós não queríamos perder, mas perdemos. É o tempo de Deus, e Deus vai cumprir, com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus. O propósito e o plano de Deus vai se cumprir na vida da igreja, na vida da minha vida e na sua vida. Esqueça o X. E aproveito hoje para buscar e adorar ao Senhor. É Ele que é a nossa esperança, é Ele que é o nosso ajudador. E terceiro e último lugar, o que fazer diante dos vendavais da vida? Primeiro, nós falamos o que fazer, buscar a direção do Senhor. Segundo, reconhecemos a bondade do Senhor em nos socorrer em meio aos vendavais. Terceiro e último, reconhecermos que o Senhor é inigualável. Olha o que diz o texto no versículo 8. O salmista Davi diz, não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras. É nisso que a igreja deve se apegar. É na palavra de Deus que a igreja deve se apegar. Gente, olha os anos da humanidade. Agora eu estou livre, tomei a primeira vacina. Agora que eu estou bom, eu tomei a segunda. E muita gente com a segunda vacina está se contaminando. E aí? Será por quê? Olha aqui para mim, meu amado. A minha e a sua confiança deve estar no Senhor, não é na vacina. E quando a vacina chegar para mim, eu vou tomar. Eu vou tomar. Eu não sou ignorante. As vacinas estão aí, ajudando muita gente. Sempre foi assim nas pandemias. Nós tomamos H1N1 e tomamos todo ano. A do sarampo, a do tétano, de 10 em 10 anos, a gente toma. E vamos tomar do coronavírus esse ano, e o ano que vem, se precisar tomar, nós vamos tomar. E até a vida de Jesus nós vamos tomar. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Quem é inigualável é o Senhor. Quem tem poder para agir de forma inigualável, além de todos os demais deuses que o mundo criou, só o Senhor é Deus. E Davi reconhece isso. Não há um Deus como o Senhor. Não há um Deus que opera milagres como os milagres do Senhor. Versículo 10, olha o que ele diz. Pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Tu és o Deus de milagres. Inigualável na capacidade de agir. De nos amar de forma intensa, inigualável. Incondicional. De nos livrar do poder da morte. Versículo 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo do poder da morte. Já parou para pensar a situação que o salmista estava vivendo aqui? Situação de morte,
de angústia, de sofrimento. Mas ele diz: ó, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso para comigo, o Senhor foi e é para livrar a minha alma do mais profundo poder da morte, angústia de morte. Esta semana eu fiz uma visita a uma pessoa da comunidade que foi contraída do coronavírus. E ela mandou um recado para mim, para a gente estar orando. Depois que ela saiu, eu fui visitá-la, não é da igreja. E conversando com ela, ela falou: pastor, eu vi a morte de perto. E mesmo sem ser evangélica, eu fiz uma oração. Deus, eu não quero sair daqui não. Era para ser removida para outro lugar. Se for para morrer, eu quero morrer aqui mesmo. Mas se o Senhor quiser me livrar, me livra dessa. Ela está aí para contar a história. E eu conversando e evangelizando, eu falei: e agora? Ela falou: e agora é com Jesus, não tem outro jeito. Eu vou me apegar a Jesus e vou congregar, pastor. Você sabe porque eu nunca passei por isso, nem quero passar. Uma pessoa procurar e não achar. Quem sofre de asma sabe o que é isso. Né, Tiagão? Minha mãe tinha DPOC. Eu sei, minha mãe usava oxigênio. Não é fácil. Você procurar ar e não achar. E você saber que você tem esse ar de graça. Pela graça. O amor de Deus é inigualável, é misericórdia. E Deus tem o poder de nos livrar do poder da morte. Essa semana, irmãos, olha, o que eu estou recebendo de ligação e de pedido de ajuda não está no gibi. Eu fui fazer uma visita essa semana e a pessoa falou: pastor, e aí? Eu falei: olha para isso aqui. Coisas urgentes, não é uma mensagem de WhatsApp de olhar de curiosidade, urgência, demanda. E alguém ligou para mim: pastor, olha, fulano quer falar com o senhor, quer que o senhor faça uma oração. A saturação estava em 86, 87. Eu falei: bota no Viva Voz aí. Comecei a orar. E orei. Aí essa pessoa também não é da igreja. Ela falou assim: pastor, é incrível. Quando o senhor terminou de orar, a saturação foi para 98. 98. Eu tenho aqui no WhatsApp. Deus. Não é o pastor Bira, é Deus. Essa é a oportunidade de nós, a igreja. Não é botar a cara para fora no sentido de irresponsabilidade, mas de orar pelas pessoas, de clamar a Deus. Hoje eu posso orar por alguém que está lá nos Estados Unidos através do celular, e essa pessoa vai ouvir a minha voz. Mas o importante é que Deus vai ouvir a oração e Deus pode agir lá. Deus é inigualável. Precisamos reconhecer isso. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. A sua graça é descomunal, é surreal. A graça é renovadora, é vivificadora, é restauradora. Versículo 15 ele diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Davi teve a humildade de reconhecer que o Senhor é inigualável e se humilha diante da presença de Deus. Dias difíceis, mas nunca nos esqueçamos do tamanho de Deus. Nunca se esqueça da grandiosidade de Deus. Quando você estiver sufocado e achar que não tem mais saída, lembre-se do que Paulo diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo: Deus é grande, inigualável. Não se esqueça disso. Não tem comparação. Isaías no capítulo 43:13 diz assim: agindo Deus, antes que houvesse eu já era. Agindo Deus, quem impedirá? Deus pode agir, meu amado, não porque merecemos, não porque somos melhores, mas Deus pode agir por misericórdia, por graça, em resposta ao clamor dos seus santos. E eu quero dizer para você, sob circunstância alguma, devemos temer absolutamente nada,
Por quê, pastor? Porque em todas elas, o inigualável está conosco. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. E Mateus 28:20 ele diz: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse todos os dias, pode vir dias difíceis mais do que nós estamos vivendo, pode não vir, mas Deus está comigo, Deus está com você, conduzindo a minha vida, a sua vida e conduzindo a história. E concluo citando o salmista no Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, na adversidade, na luta, nos vendavais do mundo, da vida, eleva os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos vivos hoje. Graças te rendemos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque em meio aos vendavais da vida, o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos fortalecido. Gratidão ao Senhor, e que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu esta palavra, que vão ouvir esta palavra. Abençoe o teu povo espalhado na face da terra, renovando, reanimando-os para o louvor da tua glória, e que a igreja do Senhor continue avançando além das quatro paredes, em nome de Jesus, amém.